consegui ir na casa do Jorge da Zélia. Lá Boa tarde a todas e a todos. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, Boa tarde, presidente. presidente. Desembargador Carlos Macedo. Boa tarde, Boa Valdec, tarde, Luiz, pessoal. Eliomar, Samuel, Mônica, Zeidan, Macedo, Boa Renan, tarde. Dani Monteiro, Márcio, Renata, Presidente, boa tarde. Rosenberg Reis, presidente da Se comissão. chamar de Renanzinho, vai ter que me chamar de Moniquinha também. Renanzinho. Eu ouvi. Quase. Mônica, ó o ciúme, Mônica. Se chamar de Renanzinho, eu vou achar que é filho do senador. É o que é o Ferreirinha. É o Renan do Bem, é o Renan do Bem. É o Renan do Bem. É verdade, hein? Luiz Paulo bateu forte agora. Deixa. O André, Antes de André, iniciarmos. Uma Oi, metáfora. Valdec. a Rejane pediu para avisar você que ela não está se sentindo bem, está indo a um hospital, estava esperando a mãe dela chegar em casa para levá-la ao hospital, então ela não vai poder emitir os pareceres hoje. Ela pediu para avisar você. Ok, tranquilo. Tá com todo Antes de jeito iniciarmos de aqui a Covid, né? sessão, estará na pauta na próxima semana. Na verdade, estarão, porque são duas mensagens do governo tratando de convênio, para internalizar convênios, e uma para prorrogar o que vence agora, no dia 30 de outubro, para dezembro. Enquanto isso, o Confaz lá está se ajeitando para autorizar. Isso vai acontecer em vários estados do Brasil. A matéria chegou na terça-feira à noite e nós fizemos um diário oficial extra, porque hoje a pauta já estava publicada, então nós teremos um outro diário com uma pauta nova. Na verdade, são 3 outras mensagens do governo, 2 em relação a convênios, Confaz, e uma em relação à Polícia Civil. Tá? Então, na próxima semana, teremos 3 mensagens do Executivo. Ok? Ok. Vamos lá. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 29 de outubro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 91ª sessão ordinária, que, iniciada às 15h41, encerrou-se às 16h55. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Zeidan. Eu gostaria que retirasse de pauta, tem um projeto de lei 1872, de Ok. 2016. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Anuncio. Obrigada. Redação final do projeto de lei 3140 de 2020, de autoria dos deputados Rosenberg Reis, André Siciliano e Márcio Canella, que dispõe sobre a implantação do Hospital do Olho na capital do Estado do Rio de Janeiro, no local em que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, se é da discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em regime de urgência, em discussão, única projeto de lei 423 de 2019, de autoria do deputado Felipe Soares, que cria o Programa Estadual de Incentivo à Educação para alunos de baixa renda em instituições de ensino particulares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer. Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Com voto em separado pela condicionalidade do deputado Jorge Felipe Neto, relator original. Relator, deputado Valdec Carneiro, relator do vencido. Pendendo de pareceres das comissões de Educação, Direitos Humanos e Cidadania e de Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Valdec Carneiro. Com emendas. Ok. Flávio chegou em tempo. Presidente, eu devo parecer Eu já vi. Com emendas. favorável com emendas. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Renata Souza. Favorável como emendas também, da mesma forma que o deputado Flávio Serafini. Ok. Pela Comissão de Economia, Renan Ferreirinha. Deputado Renan. Presidente, eu gostaria de
Assim, a princípio, eu gostaria de saber quais são as emendas da Comissão de Educação. Vai sair de pauta que tem 9 emendas aqui, mais as emendas das comissões. Tá bom, a princípio, então, eu vou seguir o da Comissão de Educação, presidente. Ok. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1751 de 2019, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe sobre a criação do cadastro de empresas prestadoras de serviço no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Economia e do Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado. Presidente, sigo o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 291ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h05, encerrou-se às 15h09. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1379 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a Lei 5.136, de 21 de novembro de 2007, que institui o Programa de Prevenção e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade, pendendo de pareceres das comissões de Saúde e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, a deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1773 de 2019, de autoria dos deputados Renata Souza, Flávio Serafini, Valdec Carneiro e Eliomar, que institui no âmbito estadual os centros de referência para vítimas de violência motivada por intolerância religiosa e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de combate às discriminações e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de segurança pública e assuntos de polícia, de saúde, de assuntos municipais e desenvolvimento regional e Comissão de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Salema. Boa tarde, Eurico Júnior. Pela ordem, senhor presidente. Coronel Salema. Deputado Márcio Canela. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, qual comissão? Perdão. Comissão de Segurança Pública. Favorável, senhor presidente. A presidência chama a atenção do subtenente Bernardo. Possa fazer uma indicação pela liderança do partido de Vossa Excelência para compor o suplente da Comissão de Segurança Pública. Ok, Bernardo? Ok. Pela Comissão de Saúde, deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente.
Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir. Pela ordem, senhor presidente. Já. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Para discutir, senhor presidente. Tá ok. Então, Flávio Serafini vai discutir a matéria. Outro mais? Capitão Paulo Teixeira. Então a questão de ordem, tá, Paulo? Vossa Excelência pediu pela ordem. Ou então, para discutir, é só falar. Ok. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, brevemente falando, esse projeto a gente apresentou junto com a deputada Renata Souza, deputado Valdec Carneiro, outros deputados da nossa bancada, se eu não me engano, e ele busca nos ajudar a enfrentar o problema da intolerância religiosa, especialmente do racismo religioso, que tem marcado muito o estado do Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado, ao longo dos últimos anos, vários casos de manifestações racistas, especialmente as religiões de matriz africana, e por isso é importante ter de acolhimento no estado do Rio de Janeiro, de acompanhamento das pessoas que sofrem essas violências. Então, a ideia desse projeto é garantir esse acolhimento. E é importante que a gente esteja discutindo esse projeto agora, porque há 4 semanas atrás, a gente vivenciou aqui no estado do Rio de Janeiro um momento histórico. No dia 21 de setembro, um conjunto de peças sagradas da matriz africana que estavam há cerca de um século no Museu da Polícia Civil e que muitos de nós aqui nos mobilizamos defendendo que essas peças fossem devolvidas aos povos das religiões de matriz africana. No dia 21 de setembro, essas peças foram encaminhadas para o Museu da República para que sejam recuperadas, tratadas, e daí tem uma nova gestão onde as lideranças de matriz religiosas vão participar. Eu mesmo e meu mandato nos engajamos na luta pela devolução dessas peças, participamos da construção da campanha Liberte o Nosso Sagrado, e a gente, felizmente, conseguiu, com a Polícia Civil assinando esse termo de transferência para que essas peças fossem para o Museu da República, a gente conseguiu interromper uma violência que já vinha de mais de um século de reprodução do racismo religioso e institucional, que eram essas peças sagradas estarem ainda sob controle da polícia como se fossem resultado de um crime, e não resultado do racismo, o fato dessas peças estarem apreendidas na Polícia Civil. Então, eu queria só destacar que o último dia 21 de setembro foi um dia histórico onde se deu a mudança das peças das religiões de matriz africana que estavam na Polícia Civil para o Museu da República, onde elas agora têm uma gestão compartilhada entre a equipe técnica do museu e as lideranças de matriz religiosa. As lideranças religiosas de matriz africana. Obrigado, Flávio. Para discutir, deputado capitão Paulo Teixeira. Senhor presidente, eu apresentei algumas emendas ao projeto porque eu entendo que esse termo intolerância religiosa é um termo muito elástico, é um termo subjetivo. A interpretação ela pode ser subjetiva. E eu aqui, evidentemente, querendo não polemizar, até porque quem ataca a religião A, B ou C, esse tipo de gente tem que ser punido pela lei, porque todos nós devemos respeitar a religião dos outros, respeitar a fé alheia, a própria Constituição, o Código Penal já trata sobre essa questão de vilipendiar o local de culto e outros assuntos similares, mas eu apresentei alguns projetos e eu particularmente entendo que esse tema deveria ser um pouco mais debatido aqui dentro da LERJ, porque outras religiões também sofrem os seus ataques. Por exemplo, se essa lei for aprovada, por exemplo, uma escola de samba, quando ela entra na Marquês de Sapucaí ofendendo a fé de milhões de pessoas, muitas pessoas podem se sentir ofendidas e qual tipo de apoio psicológico essas pessoas terão. Outra coisa, quando o Papa esteve aqui no Rio de Janeiro em 2016, alguns ativistas, inclusive com olhares até perplexos de jovens que vieram para a Juventude Mundial
Encontro da Juventude Católica Mundial, em 2016, alguns ativistas pegaram imagens, símbolos da representação católica e passaram nas partes íntimas do corpo. E nada foi feito. Por exemplo, semana passada teve jovens subindo numa cruz de madeira, de uma igreja católica e debochando da cruz. Muitas pessoas ficaram ofendidas, até porque isso também vazou pela internet. Então eu entendo que esse debate sobre a questão da intolerância religiosa, ele deve ser muito mais aprofundado para abranger todas as religiões, não a religião A, B ou C, porque a ofensa é uma coisa pessoal. Se, por exemplo, eu sou ofendido porque eu carrego uma Bíblia, o que acontece? Será que eu vou sofrer algum transtorno psicológico, alguma coisa? Será que o Estado vai me dar algum tipo de amparo? Será que aquelas pessoas serão punidas? Então, eu entendo que não pode haver uma lei para proteger um grupo específico, seja ele histórico ou não. É por esta razão que eu gostaria que esse projeto de lei ele fosse um pouco mais debatido. Hoje nós temos ataques cibernéticos, programas chamados programas humorísticos que ofendem milhões de pessoas. Quando chamam de Jesus gay, Jesus isso, Jesus aquilo. Então, uma ofensa a adeptos de outras religiões. Por esta razão que eu, como eu disse, sem querer polemizar, sem querer transformar o discurso numa guerra de retórica, eu entendo que esse debate deveria ser um pouco mais aprofundado para abranger todas as religiões de uma forma geral, todas as pessoas. Ok, senhor presidente? Então, eu só gostaria de deixar essa minha manifestação aqui para que a gente pudesse ampliar mais o debate em relação ao assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa eu ouvir, por favor. Deputada Zeidan falou por 2 vezes. Deputada Zeidan, para discutir, deputado Valdec, em seguida, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu quero fazer uma breve observação sobre esse projeto, do qual eu sou coautor. O deputado Flávio Serafini fez uma discussão inicial que me contempla, inclusive mencionando essa data importante de 21 de setembro, que é a culminância da campanha Liberte o Nosso Sagrado, que muitos mandatos aqui da LERJ com ela se envolveram para que esses símbolos sagrados das religiões de matriz africana pudessem, enfim, ficar no museu, como Museu da República, e não aprisionados nas dependências da Polícia Civil. Essa é uma data importante. Mas, assim, eu quero, sobretudo, fazer essa observação, dialogando com a intervenção anterior do deputado capitão Paulo Teixeira, que realmente, até pela Constituição Federal, a liberdade de culto e a liberdade de crença são preceitos fundamentais e alcançam toda e qualquer denominação, manifestação ou confissão religiosa. O que eu quero apenas alertar, André, presidente, é que o nosso projeto ele não se volta para uma religião apenas, né? Ele se volta para o fenômeno da intolerância religiosa, qualquer que seja a religião ou confissão afetada por atos de intolerância. Então, o projeto não está demarcado, né, em favor desta ou daquela religião, mas tenta pautar para a sociedade fluminense esse centro de referência para acolher as vítimas de atos atos violentos motivados por intolerância religiosa, deputado capitão Paulo Teixeira. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja o templo, quaisquer que sejam os símbolos das diferentes religiões que venham a ser aviltadas. Então, só para esclarecer, deputado André Siciliano, sem prejuízo do debate, que pode e deve se aprofundar, mas, assim, a proposta do projeto não é para alcançar apenas uma denominação religiosa, mas para o conjunto de religiões e o conjunto de pessoas que sejam eventualmente afetadas por atos violentos decorrentes de intolerância religiosa. Então, só para fazer esse esclarecimento, mas, na verdade, as emendas e o debate certamente vão ajudar a melhorar o projeto, mas ele não se volta para apenas uma religião, mas para o conjunto delas. Ok. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só primeiro para fazer justiça, eu queria voltar um pouco ao passado. Quando o deputado Zaqueu Teixeira, que ainda era do Partido dos Trabalhadores, presidia a Comissão de Cultura,
antes de deputado Eliomar Coelho, e eu fui membro desta comissão, o deputado Zaqueu Teixeira começou com um movimento, visto que a origem dele era a delegacia de polícia, delegado de polícia, na devolução do nosso sagrado, né? De tudo aquilo que a Polícia Civil apreendeu nos candomblés da cidade do Rio de Janeiro. Me lembro como fosse hoje, que tivemos na Polícia Civil, e felizmente tinha um delegado lá, que a esposa era umbandista, e nos mostrou com o maior carinho todo esse acervo. E esse acervo gerou duas hipóteses. O primeiro, idílico, eu falei idílico, no sentido de que esses símbolos pudessem voltar, esses instrumentais, tudo aquilo que tinha lá, voltar para os seus axés originais. Mas seria uma tarefa dificílima para você identificar e, muitas vezes, descobrir onde estavam esses axés. E a segunda hipótese, como queria lá a Polícia Civil, que nós não queríamos, que fosse para o Museu da Polícia, que ainda não existe. E nós não gostávamos dessa intenção, porque exatamente isso tinha que estar numa outra ambiência, e não em museu de polícia. E esta luta continuou. Diversos outros parlamentares, inclusive o deputado Serafini, e o deputado Freixo, e tantos outros, e eu estou falando da legislatura pretérita, também assumiram essa luta. E agora, no dia 21 de setembro, felizmente, né, houve a decisão disso tudo ir para o museu, com elementos sagrados do culto afro-brasileiro. Então, foi uma decisão muito importante, mas eu queria só lembrar que essa luta começou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Porque na matéria, deputado Carlos Lin, que eu li nos jornais, não tinha uma linha sobre essa questão. E eu sou, como dizia o deputado Paulo Ramos, testemunha ocular da história. Mas esse 21 de setembro, como disse aqui o deputado Flávio Serafini, ficou marcado como uma grande conquista, né, do movimento social e contra a discriminação religiosa. E comecei por aí, exatamente que o projeto ora proposto, da bancada do PSOL, com a participação do deputado Valdec Carneiro, viu, deputado Valdec Carneiro? O senhor hoje já pode se considerar um homem de esquerda, só assinou um projeto junto com o PSOL. Deixou de ser um social-democrata. Estou só provocando o Valdec, é meu amigo. Nenhuma provocação ao PSOL, só o Valdec. Bom, mas esse projeto é um projeto muito positivo e muito atual, porque ele fala de intolerância religiosa. Intolerância religiosa diz respeito de você entender que o Estado brasileiro é laico, isto é, o Estado brasileiro não tem religião e a Constituição da República determina que todas as religiões, sem exceção, sejam respeitadas, não sejam discriminadas. É intolerância religiosa quando um líder evangélico quebra uma imagem. É intolerância, talvez, em relação à religião católica. É intolerância religiosa quando um materialista dialético tripudia na imagem de um santo católico,
ou em cima de uma Bíblia ou de um outro símbolo qualquer. É intolerância religiosa quando alguém que se julga cristão, sem amor e perdão no coração, insulta os símbolos das religiões afro-brasileiras, ou acha aqueles que adoram e rendem culto a Alá que devam ser também repudiados. Tudo isso é intolerância religiosa. Então, o projeto de lei está certíssimo. Não está falando em relação a uma religião XYZ. Está falando em relação a todas. Eu, em particular, senhor presidente, se Vossa Excelência for no meu gabinete, lá encontrará a Bíblia Sagrada, que é uma das leituras mais interessantes que tem. Um dia, o deputado Samuel Malafaia, não há de lembrar mais, me deu uma Bíblia comentada muito interessante, muito interessante. É um livro de grandes ensinamentos. Há de encontrar no meu gabinete. Há de encontrar a imagem de Jesus Cristo. Diversas Nossas Senhoras. Mas também encontrará lá guia de Xangô, imagem de Xangô, imagem de Ogum, que na verdade é um sincretismo de São Jorge. Xangô é sincretismo de São Jerônimo ou de São Judas Tadeu. Olha, a gente pode conviver com isso tudo, respeitando a todos. É isso, é que... Para concluir, por favor, deputado. Intolerância religiosa. E se me derem um Buda de presente, vai estar lá na minha estante, porque quando eu estudei no Japão, eu achei muito interessante aquele culto ao Buda, aquelas canções sonoras que renovam nossas energias. Essa religiosidade é do ser humano. Há que ser respeitada. Tem até, o deputado Márcio Pacheco, alguns materialistas dialéticos que o são por fé. Veja você. O são por fé. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Ninguém é melhor ou pior do que o outro porque é adepto da religião XYZ. Né? Até porque, se existe uma força criadora, é criadora de tudo, e estará acima disso tudo, e não estará também nem preocupada com essas questões, porque ela tem que estar muito mais preocupada em considerar e continuar a se desenvolver junto com todo o universo. Né? Então, eu queria deixar aqui essa mensagem, porque esse é um tema recorrente, quando vem ao plenário, de alguém usar esse termo para afirmar o seu princípio religioso, para lembrar fatos cometidos Vai concluir, por por favor, gente que deputado. não tem a menor noção do que seja religiosidade. Preconceituoso. Tem preconceituoso no catolicismo, nos evangélicos, nos candomblecistas, no umbandista, nos kardecistas, nos materialistas. Tem preconceituoso em qualquer lugar. Mas esses preconceituosos são a minoria. Mas seus atos chocam tanto que aquilo parece que é a grande, imensa maioria. Nós temos que ser o país laico e respeitarmos todas as religiões, sem exceção. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, Deputado presidente. Carlos Mink, seguido Carlos Macedo. Presidente, eu acompanhei esse debate com muita atenção e muito carinho. Eu presido há algum tempo a Comissão contra a Intolerância Religiosa. Vejo aqui a deputada Mônica Francisco, que é vice-presidente dessa comissão, e vários integrantes dela. Aliás, recentemente, o deputado Márcio Pacheco pediu para ingressar na comissão, coisa que já foi definido, só falta ele encaminhar formalmente. Farei com o maior prazer, Carlos Mink, com o maior prazer. Beleza. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, em relação às questões levantadas pelo Valdec e pelo Luiz Paulo, eu queria dizer o seguinte: eu também acompanhei, participei de pelo menos 3 audiências públicas lá no 6º andar sobre a questão do Libertem o Nosso Sagrado, com o nosso camarada Serafine, Valdec, Mônica,
Luiz Paulo, acompanhei várias dessas questões. Tive no Circo Voador, numa grande festa sobre esse assunto. E tive 3 vezes no Ministério Público Federal acompanhando essa discussão que o Luiz Paulo já mencionou. Aonde ficariam essas imagens? Porque a discussão não era uma discussão material. Eu quero essa imagem, eu quero aquela. Essas imagens estavam no DOPS, num lugar chamado Magia Negra. Isso foi apreendido em operações da polícia que criminalizavam uma religião. Isso era um insulto vivo à liberdade religiosa. Então, não bastava resgatar. Isso tinha que passar pelos religiosos, que ainda vão fazer um grande trabalho de catalogar isso tudo, de decifrar, de cuidar como deve ser, com respeito, com carinho. Quer dizer, não se tratam de pedras ou de colares, são símbolos que encarnam princípios religiosos, símbolos muito importantes. Bem, voltando aqui ao projeto. O que nós temos? Primeiro, durante muitos anos, nós lutamos para fazer o cumpra-se da lei do nosso companheiro Átila Nunes, que criava a DECRAD, que é a Delegacia de Combate à Discriminação, à Intolerância, etc. Ficamos 4 anos brigando para a lei ser implantada. Em São Paulo já havia uma DECRAD, essa delegacia. Finalmente, a DECRAD foi implantada no Rio. Nós fizemos, pela Comissão contra a Intolerância, que a Comissão é contra a Intolerância, Racismo e Homofobia. Então, são vários assuntos, todos tratados pela DECRAD. Nós fizemos, com o delegado Gilbert, pelo menos 8 audiências públicas, algumas mais ligadas ao tema do racismo, outras mais ligadas ao tema da LGBTfobia e outras mais ligadas à intolerância. A DECRAD tem hoje 14 pessoas. Aliás, recentemente, o Gilbert saiu, entrou uma delegada. E nós já temos marcado, deputado Márcio Pacheco e deputada Mônica, temos marcado para o início do próximo mês uma audiência pública fazendo o balanço da DECRAD, né? Com o anterior delegado, Gilbert, e com a nova delegada. A DECRAD não dá conta disso, não dá conta. Por isso, Valdec e camaradas do PSOL, é importantíssimo esse projeto, porque nós sabemos que não é uma delegacia que vai resolver o problema da intolerância. A delegacia ajuda, ela está muito pouco aparelhada. Recentemente, eu até mostrei para o Luiz Paulo, para a Mônica, para a Renatinha Souza, que também está aqui acompanhando a gente, para a Dani, eu mostrei uma matéria nossa, que saiu destacada no informe da Folha, mostrando que o relatório resposta do Instituto de Segurança Pública à Comissão contra a Intolerância, que não estavam cumprindo a decisão do Supremo de tratar os crimes de homofobia equiparados ao crime de racismo. Uma decisão histórica do Supremo do final do ano passado. E diziam que não estavam tratando de forma como deveria ser, porque não havia uma lei específica. Olha, exatamente porque há 20 anos o Congresso não fez a lei específica, que o Supremo, de forma sábia, falou: enquanto o Congresso não fizer, fique equiparado o crime de homofobia ao crime de racismo. Uma outra lei que nós fizemos, que, aliás, a deputada Marta Rocha fez uma corrigindo, mas que está em vigor, que obriga a registrar, Valdec, os atos de intolerância como tais. Porque antes, Dani e Renata Souza, a menina levava uma pedrada, estava toda de branco com os colares e era registrado pedrada. Ou seja, não estava no RO, no registro de ocorrência, no BO, que era por causa da religião. Estava que ela levou uma pedrada. E a gente teve que fazer uma lei para obrigar isso. Também não é cumprida. E o ISP, a culpa não é do ISP. Porque o ISP não faz o BO. Quem faz o BO são as delegacias. O ISP faz as estatísticas. Mas essa nossa lei que está em vigor obriga não só a fazer o BO, como obriga a fazer a estatística e a análise da estatística para saber de onde vem a intolerância, quem são os agentes, quem são as vítimas, e poder ter uma política pública. Resumindo e concluindo, Valdec,
Dani, Mônica e todos, Eliomar Coelho, que está aqui, Luiz Paulo, todos que se manifestaram sobre esse assunto. Eu fiz várias leis contra a homofobia, fiz a primeira do Brasil, há 20 anos atrás. Você não acaba com a homofobia por lei. Eu fiz leis contra o racismo e contra o machismo. Aliás, depois da lei contra a homofobia, a gente fez uma outra, 2 anos atrás, que os estabelecimentos, é igual à da homofobia, mas só que em relação ao racismo e intolerância, pune os estabelecimentos que pratiquem ou sejam coniventes com atos de intolerância ou racismo. É lei estadual, aprovada por vocês todos. Então, Valdec e todas, não se acaba com racismo por lei. Ele ajuda, mas muita água de passar debaixo da ponte para fazer uma lei boa. Muito mais água de passar para fazer a lei ser cumprida. E muito mais água para mudar uma cultura que vem do escravismo colonial, que é racista, machista e intolerante. Por isso os centros são importantes, por isso essa lei é boa, porque mostra que não é só a delegacia que vai resolver isso. O trabalho da comunidade, da educação, tendo esses centros, discutindo com as famílias, com os professores, é tão ou mais eficiente do que delegados para enfrentar os crimes de intolerância. Por favor, por isso, eu apoio a lei. Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse debate é um debate muito bom e necessário, o que exige de nós bastante lucidez e tentar perceber ou tentar fazer a leitura correta das intenções que se percebem nos cenários que se projetam, sobretudo nos últimos tempos. Um deputado federal recentemente defendeu e causou polêmica um plebiscito para ver a possibilidade de uma nova constituinte. O presidente do Congresso Nacional, a meu ver, com muita coerência e razão, disse que o deputado estava confundindo o que ocorreu no Chile, ou seja, que desde a ditadura de Pinochet não se havia feito uma constituição nos moldes democráticos, digamos assim. E nós temos uma Constituição boa, que veio justamente na abertura democrática, só que uma das polêmicas que permeia essa discussão, alguns falaram o seguinte, olha, vamos lá, a partir da Lava Jato costumou-se dividir 2 grupos, lavajatistas e garantistas. De repente, muitos dos meus colegas aqui têm um embasamento e uma profundidade maior ou melhor para tratar disso. Na polêmica da Constituição, falaram o seguinte, olha, querem criar uma nova Constituição para renovar o poder do governante de hora. Foram várias polêmicas. Por que fiz essa introdução que parece nada ter a ver com o projeto em debate, que trata de intolerância religiosa, que trata de discriminação, preconceitos religiosos? Senhoras e senhores, atenção sobretudo àqueles que, como eu, são defensores ou se dizem ostentar ou empunhar o pendão das liberdades gerais. Se você acaba criando, se você tem uma boa Constituição que prevê a liberdade religiosa, que prevê punições, garantia de culto, enfim, culto às mais variadas religiões, independente de qualquer coisa. Se nós não tomarmos cuidado, como disse ainda há pouco o colega Capitão Teixeira, que fez uma menção de uma escola de samba que poderia ser punida por um samba enredo que agride, que ofende a uma crença, por uma manifestação LGBT, enfim, que usa símbolos religiosos, quer dizer, quantas pessoas iriam ser punidas? O que eu quero dizer é que determinadas leis, que às vezes parece que está defendendo liberdades, direitos, que é importante, que é sagrado a todo e qualquer um, ela pode estar, na verdade, cerceando liberdades, cometendo cerceamento de liberdade.
E ao invés de estar combatendo uma intolerância, essa lei pode ser muito mais intolerante do que a própria intolerância dos intolerantes em si. Então a gente tem que ver o que está por detrás, ampliar o debate, como disse Paulo Teixeira. Aliás, todos os que debateram aqui, que discutiram, estão de parabéns, ou seja, trouxeram luz para esse debate, mas leis como essas e outras, atenção, termino aqui dizendo a minha fala, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, principalmente aqueles que hastiam ou têm hasteado o pendão, a bandeira da garantia das liberdades e dos direitos gerais. Atenção para que determinadas leis não virem ditaduras e cerceiem o direito de crença da religião A, B, C ou D e acabe por criminalizar a todos e, de alguma forma, todos sendo punidos, de alguma maneira, ferindo o princípio constitucional da liberdade de crença, enfim, do cuidado, do zelo e da proteção que o Estado tem que dar ao local de culto, e não estou me referindo a qualquer tipo de intolerância religiosa em si, de agressividade, aquilo como foi colocado pelo deputado Carlos Mink, de uma moça, uma jovem que é atingida por uma pedra, e essa pedra, segundo a compreensão de alguns debatedores, me parece do próprio Carlos Mink, deveria ter um título, seria a pedra da intolerância religiosa, ou seria uma pedra de um louco, de um bandido, de um marginal? Tem que rotular a pedra, tem que dizer que essa pedra tem uma religião. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhor presidente, eu ouvi muito atentamente aos meus colegas aqui nesse momento que se dispuseram a fazer o debate sobre a lei que nós apresentamos a essa casa, que cria centros de referência para vítimas de violência motivada por intolerância religiosa. Senhor presidente, é muito importante que a gente diga que em qualquer momento nesta lei é apresentado qualquer tipo de religião. Pelo contrário, é de uma abrangência, é de uma compreensão total do quanto que nós podemos sim, e os centros de referência são importantes no estado do Rio de Janeiro. A gente tem outros centros de referência que debatem, por exemplo, outras violências domésticas, como os centros de referência das mulheres. Então, senhor presidente, o que esse projeto de lei que nós apresentamos traz é a oportunidade do Estado acolher as vítimas de violência que, porventura, esse motivo possa vir de uma intolerância religiosa, seja ela qual for. Na verdade, quando o projeto é apresentado, e a gente sabe que há muitos efeitos traumáticos sobre aquelas pessoas que não conseguiram professar a sua religião ou que foram violentadas por professarem a sua religião, é importantíssimo que o Estado tenha um centro de referência que reconheça, que acolha essas pessoas, já que, senhor presidente, a gente tem visto um aumento significativo do número de violência contra as pessoas por essas pessoas terem determinadas religiões. E, portanto, é um projeto que é democrático, que traz a necessidade do Estado olhar para as pessoas também e fazer com que políticas e campanhas pedagógicas, educativas também sejam colocadas no âmbito do Estado. Então, senhor presidente, o que está colocado aqui, inclusive, é a possibilidade de um olhar mais apurado sobre o que representa todo o papel de atenção que o Estado possa ter com quaisquer vítimas de violência. Então, esse é um projeto que traz um elemento central hoje na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa, que é a perseguição sobre grupos religiosos, seja de qualquer religião que for.
É um projeto que não fala de nenhuma religião em específico, mas todos nós sabemos que a intolerância religiosa ela se dá por todos os cantos. Então, nesse sentido, ter um centro de referência para vítimas de violência motivada pela intolerância religiosa é um papel importante que o Estado precisa ter. Afinal de contas, não estamos falando de religião X, Y ou Z. Estamos falando de violência. Então, portanto, é importante que essas pessoas sejam acolhidas, para que essas pessoas tenham, sim, um auxílio psicológico, social e jurídico, porque essas pessoas, senhor presidente, e essa casa, eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, também sou integrante da Comissão de Combate a Discriminações, que já foi dita aqui pelo deputado Carlos Mink, e a gente entende, senhor presidente, que é uma superação de uma lógica que naturaliza a intolerância religiosa. Não podemos achar natural que as pessoas sejam violentadas por conta da religião que professa. Então, senhor presidente, é um avanço da democracia, é uma necessidade para uma cidade como o Rio de Janeiro, para um estado como o Rio de Janeiro, que, portanto, se tem hoje uma delegacia, é porque existe uma demanda importante nesse sentido e essas pessoas precisam ter uma resposta imediata do Estado. Então, esses centros de referência para vítimas de violência motivada pela intolerância religiosa traz um aspecto muito importante para toda a nossa população do Estado do Rio de Janeiro, que é a compreensão de que o Estado não pode e não deve naturalizar quaisquer tipo de violência e, pelo contrário, deve, inclusive, proporcionar essa prestação de auxílio psicológico, social e jurídico a essas vítimas. Então, é um avanço, é uma possibilidade da gente ver o Estado exatamente como ele é, laico, mas que não vai naturalizar a violência sobre aqueles e aquelas que professam a sua fé ou a sua religião, seja de qual determinação for. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente. Sim, deputado Luiz. Eu posso dar uma notícia boa que eu recebi por favor. Agora? Só pela ordem. Presidente, a agência reguladora aqui do Estado do Rio de Janeiro, de energia, se reuniu no dia de hoje e tomou uma decisão em relação à SEG e à SEG Rio, e um dos fundamentos é a legislação que a gente aprovou aqui na Casa, com a transação do governador, para suspender, enquanto durar a Covid, o reajuste da tarifa do gás. Então, tomou a seguinte decisão, que eu vou ler só rapidamente os 4 artigos. Decisão da agência reguladora, que será publicada no Diário Oficial, se tiver um Diário Oficial amanhã, enfim, o dia que o Executivo determinar. Mas, artigo 1º, reconhecer o direito da concessionária SEG, quando eu estou lendo SEG, leia também SEG Rio, ao reajuste da tarifa de gás natural, conforme cálculos da CAPET, mas suspender sua implementação enquanto perdurarem os efeitos decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus, com esteio na Lei Estadual 8769, de 23 de março de 20. Determinar que a concessionária SEG/SEG Rio comunique aos usuários a suspensão do reajuste objeto dos autos, demonstrando-se a comunicação à Genersa no prazo de 10 dias. Artigo 3º. Determinar que a CAPET avalie os valores cobrados a maior em razão da eventual implementação do reajuste hora suspenso e, ultimada a discussão sobre o assunto dos autos, proceda às devidas compensações, inclusive no que tange àquelas decorrentes de não homologação para fins de equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Artigo 4º. Determinar a SESEX que encaminhe cópia do presente voto à deliberação da Agência Nacional de Petróleo, ANP,
para a ciência do teor do presente processo e decisão. É o voto Tiago Mohamed Monteiro, conselheiro relator. Então, senhor presidente, esta é boa notícia. Pelo menos o movimento da Assembleia Legislativa repercutiu dentro da Genesa, da agência reguladora, que hoje se reuniu e votou pela suspensão, pelo menos enquanto demorar a nossa crise do Covid-19, aquele aumento abusivo de 30% do preço da molécula do gás, conforme metodologia espúria promovida pela Petrobras, que considera o gás uma commodity e reajusta o seu preço, considerando a variação do barril Brent e a variação cambial do dólar. Então, eu queria parabenizar o Parlamento Fluminense, pelo menos uma vitória parcial, e merecia a gente interromper a sessão para fazer esse comunicado. Obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Parabéns, deputado Luiz. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3721/2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Alimentação Saudável. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, com voto em separada pela prejudicabilidade do relator original, o deputado Luiz Paulo. De segurança alimentar, favorável. De saúde, favorável. De educação, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e de controle, favorável. Relatores, deputados Gustavo Tutuca, relator do vencido, Lucinha, Rosenberg Reis, Léo Vieira e Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 1190 de 2019, de autoria do deputado Bagueira, que determina a fixação de cartaz nos estabelecimentos mencionados para a conscientização da análise da urina para a prevenção do desencadeamento de doenças. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade de economia, indústria e comércio, contrário. Relator, deputado Luiz Paulo e Elbert Rezende. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra. Presidente, para discussão, se não tiver recebido emenda. 10 emendas. Então não vou discutir não, obrigado. Ok. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária. A mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 29 de outubro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 292ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h10, encerrou-se às 15h55. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 1872/2016, de autoria da deputada Zeidan, retirada de pauta a pedido da autora. Em regime de urgência e discussão única projeto de lei 2645 de 2020, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 8.268 de 27 de dezembro de 18, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Instituto Brasileiro de Audiovisual, Escola do Cinema Darcy Ribeiro, no Centro Histórico do Rio de Janeiro, como centro de referência na formação e produção audiovisual, cultural e artístico, de educação e inclusão social. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Cultura, de Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado presidente. Carlos Mink. Presidente, eu conheço a Escola de Cinema Darcy Ribeiro desde o início.
eu ajudei a nossa companheira Irene Ferraz, quando ela pegou aquele prédio, estava totalmente destruído. Era a sede de um banco antigo, aquilo pertencia aos Correios por mero acaso, por uma questão de dívida. Eram escombros. E a Irene e um grupo de abnegados ficou 2 anos, a gente até arranjou um arquiteto emprestado para ajudá-los, ficou construindo aquilo, formou gerações de pessoas ligadas ao cinema, diretores, cenógrafos, roteiristas. Eu tive várias vezes lá, Cacá Diegues, tantos outros cineastas importantes. Virou a história, o instituto mais importante de cinema do Rio de Janeiro. E, por uma manobra ligada à privatização dos Correios, resolveram pegar aquilo de volta e que não tinha nenhuma função ligada aos Correios. Era a sede de um antigo banco alemão, falido há 40 anos. Então, na verdade, era para fazer patrimônio para valorizar quando fosse à venda. E como se valoriza muito pouco a cultura no nosso país, apesar de toda, inclusive, nós fizemos uma lei, que já é lei, tornando a escola Darcy Ribeiro patrimônio cultural do Rio de Janeiro. É uma lei sancionada. A escola é patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Fizemos um outro projeto que está tramitando de tombamento dessa área. Infelizmente, a escola foi despejada, o patrimônio dela foi para o galpão da cidadania e a Irene, suas companheiras e seus companheiros estão lutando para reerguê-la, e seguramente a Comissão de Cultura da Assembleia, né? O deputado Eliomar Coelho conhece bem o assunto, é companheiro da Irene Ferraz, assim como o Valdec, a Dani, a Mônica, a Renata, o nosso companheiro Luiz Paulo, que é vice-presidente da Comissão de Cultura. Nós temos que ajudar, porque aqui no nosso país se valoriza a Bolsa de Valores, carro, prédio, automóvel, mas o que é a memória de um povo? É a sua cultura, a sua arte, a sua identidade. Isso está sendo muito desvalorizado. A nossa cultura não está na Bolsa de Valores, não está na compra e venda de celulares. O que é identidade? Os livros, o teatro, a poesia, todas essas expressões formam o cimento histórico, cultural da nossa nação. Então, cada vez que a gente vê desfeito um trabalho de 15 anos, eu acompanhei, eu vi a Irene coberta de poeira, parecia uma mestre de obras, no meio de pedras de tudo que é tipo, e isso sendo extorquido. Nem foi indenizado o trabalho que foi feito lá, Valdec Eliomar. Nem foi indenizado, Mônica Francisco. Então, é muito triste que a gente vê, no fim das contas, como a cultura é tratada. Ela foi tratada apenas como um dinheirinho para valorizar uma futura privatização do Correio. Um prédio que nada tinha a ver com a função do Correio e que era simplesmente a principal escola de cinema do estado do Rio de Janeiro. É uma tristeza. Eu acho que isso, eu sei, a Irene teve mais de uma vez com o André Siciliano, que apoiou. O André é um amigo do pessoal da cultura, já fizemos leis juntos sobre cultura. Eu acho que toda a Assembleia, André Siciliano, deveria olhar para reerguer essa escola em outro lugar. A gente não pode permitir que a principal escola de cinema do Rio de Janeiro vire xepa de feira, no momento que se loteia tudo. Quiseram lotear o SUS ontem. Se não fosse a resistência popular, tinham privatizado. E tratam a cultura como xepa de feira. Isso não é aceitável. Essa Assembleia tem que ter um compromisso em reerguer a escola de cinema Darcy Ribeiro. Viva a cultura, viva o cinema brasileiro. Viva o cinema. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, projeto de lei 2645 de 2020. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputada Renata. Declaração de voto. Declaração de voto. Senhor presidente, quero parabenizá-lo pela excelente iniciativa quando a gente vê
a possibilidade de reconhecer a escola Darcy Ribeiro é fundamental, afinal de contas, é ali, senhor presidente, que vários projetos e programas de qualificação, profissionalização em audiovisual ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, e é excelente quando a gente percebe o quanto de potência audiovisual tem a escola Darcy Ribeiro. E quando, senhor presidente, a gente vê que o Rio de Janeiro já foi reconhecido como a Hollywood carioca, por toda a sua produção, por toda a sua distribuição na área do cinema, é lamentável que a gente tenha perdido esse elemento tão central. O Rio de Janeiro não pode ser só um cenário lindo e perfeito para um audiovisual. Ele tem que também trazer a possibilidade de escoar essa produção. Então, nesse sentido, a escola Darcy Ribeiro, ela trouxe para uma juventude, e eu acompanhei bem esse processo, senhor presidente, uma juventude de favela e de periferia a ser reconhecida, a ser formada nessa escola de cinema. Então, é muito importante o reconhecimento de patrimônio imaterial, já que a gente tem patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro, uma escola de cinema que apresentou para uma juventude preta da favela a possibilidade de se qualificar na área do audiovisual. Então, nesse sentido, acho excelente a sua proposição, e, inclusive, gostaria de tomar a liberdade aqui de pedir coautoria, porque confesso ao senhor que esse é um elemento importante para a cultura audiovisual na cidade do Rio de Janeiro, que foi sendo aí completamente cerceado e sucateado por uma lógica perversa que não reconhece o audiovisual como um elemento central para a emancipação humana, para a criação e expressão da arte, da memória, da cultura e da história do estado do Rio de Janeiro a partir do audiovisual. Então, senhor presidente, parabéns pela iniciativa. Vida longa à Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Deputado Valdec. Deputado André Siciliano, eu quero também ressaltar a iniciativa de Vossa Excelência, cumprimentar Vossa Excelência por esse projeto. Também tenho acompanhado esta luta tão bem restituída aqui pelo nosso querido e brilhante companheiro Carlos Mink sobre a Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Chega a ser um disparate que, em plena cidade do Rio de Janeiro, tratada muitas vezes demagogicamente como capital cultural do Brasil, enfim, que um equipamento desta natureza, da área do audiovisual, referência histórica na área do cinema no Rio de Janeiro e no Brasil, sofra este tipo de situação. Considero que a Assembleia Legislativa, ainda mais, quero endossar o que o Mink disse, que a Assembleia Legislativa, tendo um presidente que é muito próximo à pauta da cultura, tome como uma luta das mais prioritárias da cultura do Rio de Janeiro, encontrar uma alternativa, uma solução duradoura, digna para a Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Eu me lembro, em homenagem até a figuras emblemáticas do cinema que nasceram ou que se radicaram no Rio de Janeiro, Mink. Eu lembro do Nelson Pereira dos Santos, meu ilustre colega da Universidade Federal Fluminense, pioneiro, fundador do curso de cinema da UF, Shizuki Yamazaki, Kaká Dieg, já mencionado pelo Mink. Então, é muito importante que a Assembleia Legislativa, entre tantas lutas que vem fazendo, André, em defesa da cultura, em defesa da ciência e tecnologia, assuma essa luta, como esse projeto já representa, como uma luta central. A Escola de Cinema Darcy Ribeiro merece o nosso respeito por sua trajetória de décadas, formando profissionais, homens e mulheres, em todas as profissões, em todos os ofícios ligados ao audiovisual. No coração do Rio de Janeiro, aqui na 1º de março, não pode sofrer o que está sofrendo, merece uma resposta digna do que é a cultura do Rio de Janeiro, do que é o cinema, do que é o audiovisual, que são os artistas do audiovisual no Brasil e neste estado. Então, eu queria fazer essa declaração de voto, entusiasmado com o projeto. Acho que é uma luta que a Alerj como um todo
deve avocar para si e ajudar a dar uma resposta definitiva à Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que merece toda a nossa homenagem. Saúdo a Irene Ferraz, em nome de quem todo mundo, todas as gerações de profissionais que atuaram na direção, né, na formação, enfim, desse núcleo de referência do audiovisual brasileiro e fluminense. Para declarar, presidente, Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pela apresentação desse projeto. Realmente, digamos, momentos de felicidade que a gente visualiza e vive vez por outra dentro da Assembleia Legislativa. Antes de começar essa sessão, eu conversando lá com alguns companheiros, né, e eu dizia para o Valdec que no orçamento do governo da Espanha, quer dizer, ele injeta, além daquilo que já existia como recursos voltados para a cultura, política pública da cultura, ele injeta simplesmente 26,5% a mais. A cultura, infelizmente, no nosso país está realmente numa marcação assim de uma perversidade que não tem tamanho, querendo terminar de tudo por tudo, uma coisa que nos é muito cara, que é a formação, a construção, a afirmação, a consolidação exatamente da identidade do brasileiro. E o que acontece é o seguinte, tem um viés ideológico muito forte nesse processo de destruição da nossa cultura. Darcy Ribeiro, nome ícone da cultura brasileira. Paulo Freire, ícone da política de educação brasileira. Estão aí, praticamente condenados pelo governo atual, o governo Bolsonaro. Isso é bom, tem que dizer o nome. Estão, porque não pode ficar impune, pelo menos para a história, o processo de destruição que se faz da cultura hoje, no nosso país. A Irene Ferraz é uma heroína na construção do que foi a Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E cinema este, escola que tem produzido pessoas importantes para o cinema brasileiro. Cinema este que é elogiado, aplaudido no mundo inteiro. Querem desmantelar tudo isto daí. Nós não podemos, de forma alguma, admitir. Então, eu queria, na minha declaração de voto, além de expor a minha indignação por atitudes do governo atual em relação à nossa cultura, política pública da cultura, eu queria apresentar uma sugestão que pode ser conduzida pela Assembleia Legislativa, presidente, que é a gente tentar levar tudo aquilo que estava nesse prédio dos Correios, levar para o Museu de Imagem e Som. Tem tudo a ver com a Escola Darcy Ribeiro de Cinema. É uma escola que foi construída exatamente para as festividades do movimento de 22. É um prédio que está lá vazio, tem um bom auditório e tem acomodações, tem, digamos, espaços exatamente para fazer a boa acomodação daquilo que está lá no galpão que atualmente encontra. Da cidadania. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa e nós, da Comissão de Cultura da LERJ, eu tenho absoluta certeza que, por unanimidade, apoiam um movimento nesse sentido, da Assembleia exatamente conduzir negociações no sentido de trazer o BIS como sede e aí de termos definitivos exatamente para acolher tudo aquilo que se refere à Escola de Cinema Darcy Ribeiro.
Então, é essa a minha declaração de voto. A gente tem que pensar para frente, vamos... vai passar essa onda que quebra e as costelas de quem tenta surfar na cultura, essa onda vai passar e depois nós vamos surfar, pode ter certeza, com a vitória da cultura no estado do Rio de Janeiro e a Escola de Cinema funcionando exatamente onde é o Museu de Imagem e Som. Obrigado, senhor presidente. Para declarar, presidente. Para declarar também, presidente, eu tinha discutido antes, eu quero declarar que eu vi um detalhe. Se demorar muito, eu não vou conceder coautoria a ninguém, hein? Brincadeira. Deputada Mônica, em seguida, deputado Carlos Mink. Presidente, eu ia falar, está bravo, presidente, com um projeto desse Está hoje. Está bem humorado. Jeito nenhum, não, tô É brincando. romântico e democrático Tô brincando. o nosso presidente. Conseguiu os royalties. Claro, acho que todo mundo vai querer, pelo menos todo mundo deveria querer coautoria no projeto tão bonito como esse. Acho que os colegas e as colegas que me antecederam falaram tão bem, me contemplaram muito. Mas é um projeto que a gente se sente instigado mesmo em declarar voto, porque pensando no momento de obscurantismo, de cafonice, de calhordice, sabe, de atraso, retrocesso, de gente cafona, gente ultrapassada, gente doente, que não consegue entender a força da cultura. Veja, a importância que uma escola como essa tem num polo, que é um polo cultural no centro, a importância daquele perímetro no centro da cidade. A oportunidade, a Renata falou aqui, de tantos jovens, a gente conhece, a gente sabe, podendo contar as suas próprias histórias a partir das suas próprias perspectivas, dos seus lugares, das suas referências de reprodução de vida, com as suas linguagens. Veja, com o caldo cultural, podendo ter contato com a expertise de tantos diretores e diretoras que já foram mencionados aqui, Rui Guerra, Domingos Oliveira, que eu sou apaixonada pelo Domingos Oliveira. Como alguém, como eu, com a minha origem, pode acessar a linguagem de mundo só através do cinema, dos livros, referenciando hoje o Dia Nacional do Livro, a gente começou a falar, eu falei até do Paulo Lins, cinema, junta. Então, o mundo se descortina para a gente. A gente deveria estar aqui ovacionando a cultura brasileira, que é reverenciada no mundo. A nossa música, o nosso cinema, a nossa capacidade artística, quase inata. É maravilhoso poder ter a possibilidade de pedir coautoria também, de participar de um momento como esse, de tanto atraso, de tanto obscurantismo, de reverenciar a Escola Darcy Ribeiro. Eleomar falou muito bem, que leva esse nome tão imponente, tão importante para a educação no Brasil. Então, só parabenizar, presidente, quis muito declarar esse voto, sou aficionada por cinema, pena que a gente não tem tanto tempo mais para ir, sempre fiz questão, mesmo juntando ali as moedas, pelo menos uma vez no mês ir ao cinema, quando dava, porque levar meus filhos quando criança. Então, o cinema tem uma relação tão forte, tão afetiva com a população brasileira e é fundamental que a gente possa reconhecer num momento como esse, tão delicado, tão triste, em que a nossa nação está triste, nosso povo está triste, a gente poder minimamente falar sobre cultura e o quanto a cultura faz as pessoas felizes, alegres, ter perspectiva de futuro, sonhar. Que bom poder fazer parte da Assembleia Legislativa, que vem produzindo projetos tão importantes como esse de hoje, que são muito simbólicos, mas são concretos, quando produzem possibilidade de futuro para tanta gente, para ter possibilidade de sonhar, trabalhar e compartilhar o seu sonho. Então, parabéns, já deixando aqui também o meu pedido de coautoria.
Deputado Carlos Mink. Presidente André, eu antes discuti, agora eu vi melhor o projeto. Vossa Excelência, no fundo, está alterando uma lei que é de minha autoria e é de 2018, que declarou como patrimônio histórico, cultural e material a escola. Portanto, a escola já é patrimônio Eu histórico. tombei o imóvel, Mink. Tombou, exatamente. Não, eu sei. Eu também entrei com um projeto semelhante, provavelmente depois de Vossa Excelência, até a pedido da Irene, que deve ter lhe pedido a mesma coisa, para impedir o despejo. Aliás, o despejo foi a coisa mais degradante. Eu fui um dos que tirei dinheiro do bolso, vários tiraram, para eles poderem levar o acervo para o espaço da cidadania, né? O centro da cidadania, aqui no centro do Rio, está aquilo empilhado. Essa ideia, a história do tombamento é fundamental. Pena que nem Vossa Excelência, nem eu, que provavelmente apresentei dias depois um projeto idêntico, conseguimos impedir o despejo, que era o nosso verdadeiro objetivo, né? Uma vez que já é patrimônio. Agora é um patrimônio que está despejado. A ideia do Eliomar me parece boa. Essa ideia do Museu de Imagem do Som. Eliomar, a gente tem que ver as possibilidades, ver com a Irene, inclusive, porque aquilo ocupava 3 andares, tinha várias turmas, tinha vários tipos de ensinamento teórico e prático, mas se aquilo está desocupado, eu acho que pode ser uma excelente ideia. Então, André, eu quero dizer o seguinte, você é o meu parceiro de várias leis culturais, eu terei todo orgulho em ser coautor, eu provavelmente apresentei um projeto idêntico a esse dias depois, pedido pela mesma pessoa e com o mesmo objetivo. Infelizmente, esse projeto, do qual eu quero ser coautor, chegou tarde, porque era para tombar e eles já foram despejados. Então, essa ideia da gente encontrar uma saída parece que é uma via muito interessante. Então, mais uma vez, parabéns, André. André, além de democrático, é nosso presidente cultural. E vamos em frente para impedir que isso seja tratado, como eu falei antes, como xepa de feira e jogado de um lado para o outro. Merece um carinho muito especial. Parabéns, André Siciliano. Obrigado, Mink. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a deputada Rosane Félix. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar também todos os meus amigos, deputados e deputadas presentes, todos aqueles também que estão nos assistindo através da TV Alerj. Senhor presidente, eu gostaria hoje de estar aqui parabenizando ao governo federal, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que anunciou a liberação de quase 10 milhões de reais para ILPIs do Estado do Rio de Janeiro, então conhecido também antes como asilos, né? Gostaria de parabenizar o governo federal, a ministra Damares, também o secretário nacional de promoção à pessoa idosa, Antônio Costa, e inclusive através das minhas redes sociais, senhor presidente, eu realizei uma live com o secretário, onde ele tirou muitas dúvidas, né? Fez vários esclarecimentos, convocou as ILPIs para se cadastrarem, a fim de que nenhuma delas ficassem sem receber esse valor. Pela primeira vez na história, o governo federal está repassando verbas diretamente para as instituições de longa permanência, para os nossos idosos, e eu gostaria de repetir, então, o resultado disso, que é a liberação de mais de 9 milhões de reais, né, para 111 instituições aqui no Rio de Janeiro, que atendem aí 4.155 idosos. E essa verba poderá ser utilizada para reformas, compras de equipamentos e custeio também dessas instituições. Então, como presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, eu fico muito feliz, porque essas instituições estavam realmente precisando e algumas passando até por necessidade. Também, senhor presidente, aproveito para agradecer ao senador Flávio Bolsonaro, que, a meu pedido, colocou uma emenda de R$900 mil na Prefeitura de São Gonçalo, que inclusive já está em processo de execução, colaborando também, né, para que o Lar Samaritano, que é uma ILPI, e o Lar Cristo Redentor possam ser melhores equipados. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao senador Flávio Bolsonaro, que está colaborando, tem me ajudado muito, abraçando assim a causa do idoso aqui no estado do Rio de Janeiro. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de estar aqui agradecendo esta casa, agradecendo em especial ao senhor, que de forma muito célere encaminhou
a minha indicação à Prefeitura do Rio e ao prefeito Marcelo Crivella, logo na sexta-feira, para que fosse trocado o nome da Rua Gotemburgo para a Rua Senador Harold de Oliveira, né? Já que há mais de 30 anos nessa rua, Gotemburgo, funciona o Grupo MK de Comunicação. Como já foi falado aqui por mim e por tantos amigos, deputados, o senador Harold de Oliveira ele foi o fundador e presidente do Grupo MK, que durante as últimas 3 décadas contribuiu muito, entre outras coisas, na geração de emprego, no crescimento da música gospel e na propagação do evangelho no Estado e também no país. Então, por causa dessa visão empreendedora do irmão Harold de Oliveira, a pequena Rua Gotemburgo se tornou relevante na história da comunicação do Brasil. Também, por ser um homem público, né, que deixou realmente aí uma história, um legado, ele foi um dos responsáveis pela entrada do sistema de comunicação por celulares no Brasil, pela redação de muitos textos da Constituição de 1998, com inclusão de capítulos sobre comunicação, liberdade de imprensa, enfim. Então, é uma forma que eu consegui de honrá-lo. E hoje, senhor presidente, o decreto foi publicado no Diário Oficial. Meus agradecimentos ao prefeito Marcelo Crivella. Muito obrigado por sua sensibilidade. Inclusive, ele compareceu hoje ao Grupo MK de Comunicação. Quero, então, mais uma vez, agradecê-lo. E agradeço também ao deputado federal Ottoni de Paula, que reforçou esse pedido, né, juntamente comigo também. Foi uma das pessoas que fez esse pedido e, assim, conseguimos essa grande vitória, que para mim é uma grande vitória, homenagear o senador Harold de Oliveira. Rua Gotemburgo agora será chamada Rua Senador Harold de Oliveira. Muito obrigada, senhor presidente. Anuncio, em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 392/2020, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede a medalha Tiradentes ao doutor Rogério José Oliveira das Neves. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 415/2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma à excelentíssima senhora Tia Ju, deputada estadual licenciada, secretária de Assistência Social, Direitos Humanos no município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Pela Flávio. ordem, senhor presidente. Hein? Senhor presidente, a gente no Brasil ainda está sofrendo aí com as consequências dessa pandemia, do coronavírus, que na Europa, já em vários países, já chega uma segunda onda. Flávio, eu fui abrir Oi, presidente. Eu fui abrir para a deputada Rosane e ela se estendeu mais. Pela ordem, no final da pauta. Eu entendi que Vossa Excelência ia declarar alguma coisa do voto do projeto do Rosenberg. Faltam só mais 2. Solicitar uma inclusão de pauta, bem breve. Hein? Está ótimo, eu aguardo. Presidente. Tá? Anuncio. Projeto de resolução 438/2020, da autoria da deputada Lucinha, que concede medalha Tiradentes de respectivo diploma ao coronel aviador André Gomes de Magalhães, comandante da base aérea de Santa Cruz. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 13/2019, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, retirado de pauta a pedido do autor. Antes de colhermos a coautoria, há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia. Requeiro inclusão na ordem do dia do projeto de lei 304/2020, deputado Capitão Paulo Teixeira. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Ao projeto 2645, de minha autoria, os parlamentares que queiram participar como coautor. Já anotei a Renata Souza, Mônica Francisco, Mink, Eliomar, Valdec, Luiz Paulo, Samuel Malafaia, Flávio Selafini, Coronel Salema, Carlos Macedo, Bebeto, Subtenente Bernardo,
Ok. Então... Dani Monteiro, presidente. Dani Monteiro. Obrigado. De nada. Nada mais a tratar na ordem do dia. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador. Pela ordem, presidente. Antes, pela ordem, peraí. Perdão, Flávio. Antes de encerrarmos a presente sessão, já estão inscritos para o expediente final Luiz Paulo e Valdec. Mas antes de encerrarmos o expediente, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, então, brevemente, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência pudesse apreciar o pedido de requerimento de urgência ao PL 3246, para que o Estado do Rio de Janeiro possa estar participando de consórcios, de compras diretas de vacina, no caso de termos vacinas comprovadamente eficazes, certificadas pela Anvisa, mas que não sejam incluídas no Programa Nacional de Imunização. Infelizmente, na semana passada, a gente se deparou com a surpresa de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro de declarar que não compraria vacinas oriundas da China. O governo brasileiro apostou e tem apostado na parceria com Oxford para a produção da vacina. O governo do Estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, tem apostado na construção da vacina em conjunto com a China, a Coronavac. As duas estão entre as que estão com resultados mais adiantados, então são duas apostas corretas, mas a pandemia continua matando muita gente no mundo inteiro e no Brasil, e é muito importante que aquela que primeiro tiver seus resultados concluídos, mostrando eficácia, possam ser disponibilizados para a população brasileira. Essa pandemia é tão grave que tanto o governo brasileiro, quanto o governo de São Paulo, quanto vários governos do mundo, iniciaram o processo de preparação para a produção das vacinas que se mostraram com resultados mais promissores ainda na fase de pesquisa, para que assim que ela fique pronta possa ser disponibilizada. Então é um cenário de dificuldade. Não dá para, num cenário como esse, se agir com discriminação ou com submissão ao governo americano na sua guerra comercial com a China para descartar qualquer hipótese possa salvar vidas no Brasil inteiro. Então, eu peço que a gente possa aprovar essa lei que autoriza o governo do Estado a já ir se movimentando para garantir que vamos salvar mais vidas no Estado do Rio de Janeiro e minimizar os efeitos dessa pandemia o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Deputado Flávio, nós hoje já havíamos publicado a pauta no Diário Oficial de hoje. Nós já refizemos a pauta e já republicamos o diário. Então, fica para, sei se é a próxima semana, a segunda semana do mês de novembro. Perfeito, presidente. André, obrigado. Antes de você ir embora, André. Sim, Valdec. Eu queria dar uma sugestão sobre o seu projeto. Eu acho que a gente podia pensar numa reunião, André, que você pudesse coordenar, e as comissões de Cultura, de Ciência e Tecnologia se unissem para convidar, André, as universidades aqui no Rio, que oferecem curso de graduação em cinema. Eu acho que elas podem nos ajudar a pensar numa solução para a Escola de Cinema da Cirbeiro. Nós temos grandes escolas de cinema de nível superior aqui no Rio de Janeiro e convidar os dirigentes desses cursos de cinema do Rio para ver se a gente pode, em conjunto, pensar numa solução para a Escola de Cinema da Cirbeiro. Deixa essa sugestão aqui. Eu já pedi também ao presidente da FUNARS, Zé Roberto, para pensar num espaço. Excelente. Vamos fazê-lo sim. Um grande abraço, bom final de semana a todas e a todos. E aí, agora sim, bom feriado a todas e todos. Beijos, beijos. Presidente. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, presidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, André. Está encerrada a ordem do dia. Bom feriado, bom feriado. Melhoras, Pacheco. Dando início ao nosso expediente final, passo agora a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou aqui aprofundar um pouco mais o tema da questão específica do reajuste da tarifa de gás, que havia uma previsão de entrar em vigor em 1º de novembro deste ano, daqui a poucos dias, hoje é dia 29, né? E este reajuste, em média, seria de 30%, referente
ao trimestre que terminou em outubro. E afetaria o gás industrial, afetaria o gás natural veicular, o gás encanado, né? E, quiçá, o GLP. Bom, hoje, a inadimplência da Naturgy é na ordem de 30%. Se a tarifa aumentar nessa proporção de 30%, possivelmente essa inadimplência vai crescer para 50%. E como há uma determinação legal de não se cortar gás, evidentemente que seria um fracasso da política tarifária. Além do mais, o contrato que a Petrobras fez com a Naturgy é um contrato leonino e que se respalda em uma fundamentação que não é justa e nem legal. Porque a fórmula de reajuste trimestral do preço da molécula do gás que a Petrobras vende para a distribuidora, esse reajuste é função da variação do preço do barril Brent de petróleo e da variação cambial do dólar. E todos sabem que, por causa da pandemia mundial, e principalmente lá nos Estados Unidos, o dólar está quase batendo R$6. E repassar isso para o bolso do cidadão é quase um crime contra a economia popular. Além do mais, e volto a afirmar, o gás não é commodity, não pode ser reajustado por preços que não dizem respeito, né, à questão da produção local de gás. Reajustar por barril, Brent, por variação de dólar, é o petróleo, barril de petróleo. Gás, não. Gás é produção local. O Rio de Janeiro é responsável por mais de 65% dessa produção nacional. E as concessionárias que exploram esse gás reinjetam mais de 50% desse gás, fazendo com que nem royalties, participação em rede especial, a gente tenha sobre esse gás que é reinjetado. Então, há um erro basilar nessa metodologia de reajuste. Mas, em boa hora, a Agenerja, a agência reguladora, tratou dessa questão no dia de hoje e verificou de uma forma clara e insofismável de que nada disso seria possível que ela concordasse. E lá pelas tantas, e esse trecho eu faço questão de ler, diz a Agenerja: da leitura das matérias acima, matérias que saíram na mídia, é facílimo perceber o movimento das agências reguladoras no país, bem como dos poderes concedentes. Todos no sentido de amparar a população nesse momento tão crítico e sem precedentes que vivemos atualmente. E a Agenerja não pode ser alheia a isso, notadamente porque encontra-se em curso diversas medidas protetivas editadas pelo poder público, as quais não pode esta reguladora simplesmente ignorar. Nesse sentido, inclusive, vale iluminar o projeto de lei número 2349 de 2020, que acaba de ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, que proíbe o aumento da tarifa dos serviços públicos concedidos durante o estado de calamidade decretado por conta da pandemia do coronavírus, restando ao governador em exercício
sancioná-lo ou não. Vale a sua transcrição parcial. E aí só vou ler o artigo 1º do nosso projeto de lei, que foi a sanção do governador. Fica proibido o reajuste a maior das tarifas realizadas pelas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurar a pandemia, função do novo coronavírus Covid-19. Assim posto, continua a agência reguladora, através do relator conselheiro Tiago Mohamed, a justificar a sua decisão, que foi, no dia de hoje, aprovada. E que assim conclui ele. Artigo 1º. Reconhecer o direito da concessionária, segue Rio, ao reajuste das tarifas do gás natural, conforme cálculos da CAPET, mas suspender sua implementação enquanto perdurarem os efeitos decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus, com esteio na Lei Estadual número 8769, de 23 de março de 2020, que é a última lei nossa que reconhecemos a calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro do corrente ano. Então, dito isso, senhor presidente, eu mostro aqui que desde que começou o estado de calamidade pública aqui no Estado do Rio de Janeiro, função da pandemia, por volta de 16 a 17 de março desse ano, que a Assembleia Legislativa tem se dedicado fortemente a esse tema. Inicialmente, exclusivamente, e agora se abriu um pouco para outros temas também relevantes. E se dedicar a esse tema, porque essa é a questão central que vive o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. A nossa economia está dilacerada. O desemprego continua numa marcha virulenta. A perda de poder aquisitivo do cidadão é constante. Então, é inadmissível que uma estatal, como é a Petrobras, ou que uma agência reguladora fosse permitir esse esbulho ao consumidor de gás do Estado do Rio de Janeiro. Só espero, senhor presidente, já que a decisão da Agenerva será publicada pela autonomia que tem de decidir, que compete à agência reguladora, né, mediar os conflitos entre o poder concedente, a concessionária e o usuário, né, que o próprio governador em exercício, senhor Cláudio Castro, sancione a lei que essa Assembleia Legislativa aprovou, se reúna com o presidente da Petrobras, com a direção da Naturge e busque, para depois da pandemia, outra fórmula de reajuste que não seja essa fórmula espúria, né, que considere variação cambial e variação de preço de barril de petróleo internacional para reajustar a tarifa de gás. Isto é inaceitável. A Assembleia Legislativa se posicionou correta e fortemente nessa luta e a agência reguladora agiu também muito positivamente. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra ao senhor deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhores deputados, senhoras deputadas,
cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. Quero fazer hoje uma manifestação levando em conta esta data, 29 de outubro, em que celebramos no Brasil o Dia Nacional do Livro. Como presidente da Frente Parlamentar em defesa das bibliotecas e da promoção do livro e da leitura, e participando de várias comissões que, direta ou indiretamente, tratam da questão do livro, Comissão de Cultura, de Educação, de Ciência e Tecnologia, eu não quero deixar passar sob silêncio esta data importante, fazendo menção a alguns avanços que já conseguimos produzir no estado do Rio de Janeiro. Na legislação, avanços, porém, que precisam sair do texto legal, sair da letra da lei, para ganhar vida, materialidade no cotidiano do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu lembro, por exemplo, as leis que fizemos, eu e o deputado Flávio Serafini, sobre as bibliotecas escolares, sobre a necessidade de termos bibliotecas escolares nas nossas escolas estaduais, nas nossas escolas de educação básica, aliás, de modo geral, não apenas estaduais, e também a lei que nós fizemos sobre o sistema estadual de bibliotecas escolares, buscando dar uma diretriz, estabelecer uma linha no campo das políticas públicas para fortalecer os espaços das bibliotecas no contexto, no ambiente das escolas. Quero lembrar também a lei que instituiu o PELB, o Plano Estadual do Livro, da Leitura, da Literatura e da Biblioteca, que é um conjunto de diretrizes importantíssimas no campo das políticas públicas do livro e das áreas conexas, que precisam também ganhar fôlego na política pública de cultura do Estado, e aqui me dirijo à própria secretária Daniele Barros, que tem dialogado muito de perto conosco na Comissão de Cultura, para que, assim que tivermos conseguido ultrapassar esse momento crítico, em que ainda é fundamental avançar nas agendas emergenciais, inclusive na distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc pelo Estado, pelos municípios do Estado, para tirar do sufoco trabalhadoras e trabalhadores da cultura, equipamentos culturais, enfim, a gente possa, digamos, retomar algumas prioridades, alguns eixos prioritários da política estadual de cultura, entre eles, sem dúvida, o PELB. Quero até fazer uma saudação na figura do Pedro Gerolimite, né, esse grande amante e promotor do livro e da leitura no Rio de Janeiro, que, inclusive, durante algum tempo, dirigiu as políticas de promoção do livro no estado do Rio de Janeiro, idealizador de um dos projetos mais criativos e apaixonantes ligados à promoção do livro no Rio de Janeiro, que é o projeto de libertação de livros em praças públicas e parques do estado do Rio de Janeiro. Então, falar do PELB é também muito importante. Quero falar também da importância que é preciso dar às bibliotecas comunitárias, às bibliotecas populares, às bibliotecas que têm origem na própria organização e movimentação da sociedade civil, em áreas populares, em territórios de favela, em bairros da Zona Norte, da Zona Oeste, em muitos desses lugares, sem os holofotes, sem a cobertura da imprensa, sem fotos espocando a toda hora. Muita gente reconhece, luta, tenta dar vida, tenta fazer com que se vivifiquem experiências de promoção do livro em bibliotecas comunitárias, em bibliotecas populares. Por toda parte, eu quero aqui saudar o esforço da sociedade civil. Ao mesmo tempo, quero saudar o esforço
no município de Niterói, né, no tocante à implementação da agenda de bibliotecas populares municipais. Precisamos, porém, resgatar a nossa unidade do Badu, a Biblioteca Popular Municipal Albertina Fortuna Barros, e dar sequência à expansão da rede de bibliotecas populares municipais, importante iniciativa que Niterói tomou a partir do ano de 2005, portanto já faz 15 anos. Lembrar ainda do esforço de outros personagens importantes do mundo do livro. Aqui me refiro, naturalmente, aos livreiros e livreiras, né? Inclusive dos famosos, com a deputada Mônica Francisco, antes de começarmos a sessão, falávamos sobre isso, falávamos sobre a importância dessas livrarias, onde a gente encontra um pouco de tudo, né? Os chamados sebos, livrarias populares, muitas vezes. Então, as livrarias como um todo, desde as livrarias mais emblemáticas, que são grandes pontos de encontro, pontos de convivência, pontos de referência na área cultural, e estou aqui exultando, porque a Livraria da Travessa já anunciou que vai se instalar em breve no município de Niterói. É importante preservar as nossas livrarias e, ao mesmo tempo, essas pequenas livrarias mais populares, menos conhecidas pelo nome, mas que cumprem um papel fundamental entre aqueles e aquelas que procuram uma determinada obra, um determinado autor. Eu muito me vali na minha trajetória de estudante e de professor, frequentando sebos, frequentando livrarias escondidas, pesquisando, fuçando literalmente entre as prateleiras para encontrar obras que até hoje guardo do maior valor, que foram muito importantes na minha formação. Lembrar dos editores e das editoras, né? Não há publicações, não há livros sem as casas editoriais, sem um trabalho minucioso de formatação da obra, de transformação dos originais, né, num produto concreto que pode circular, mesmo com os e-books, mesmo com os livros digitais. Isso não invalida, isso não cancela, isso não diminui, ao contrário, a importância do livro físico, do livro que a gente busca nas bibliotecas, nas livrarias, os livros que são publicados. Eu me lembro até hoje do meu encantamento, quando vi pela primeira vez, né, o meu primeiro livro publicado em 1995, Um Sonho Realizado. Então eu fico imaginando o que isso significa para os autores, para as autoras, ter a sua obra publicada e a possibilidade de, através dela, dialogar com autores os mais diversos, e grandes livrarias. Eu não seria capaz de citar todas, mas algumas que, inclusive, se notabilizaram pela promoção de eventos políticos, debates políticos sobre temas da atualidade no centro do Rio. A livraria Leonardo da Vinci, que além de ser uma livraria qualificada, se notabilizou pela promoção de grandes debates, grandes encontros, grandes discussões. Então, as livrarias não são apenas lugar onde se vende livro, são lugares de cultura, de promoção de debates, são lugares de efervescência cultural e intelectual. Quero também lembrar, nessa esteira, né, das academias literárias, é claro, né, dos fóruns, das congregações literárias que reúnem escritores, reúnem homens e mulheres do mundo do livro, da leitura, da literatura. Não posso citá-los aqui sem fazer menção, e com reverência e com admiração, com especial apreço ao presidente da Academia Brasileira de Letras, professor, colega nosso da UFRJ, o grande, o brilhante Marco Lucchesi, ele mesmo um promotor do livro e da leitura no cotidiano. Fazer uma saudação também à Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, Academia Fluminense de Letras, que foi declarada, inclusive, Academia Oficial do Estado por lei de minha autoria. Saúdo Valdemir de Bragança e Márcia Peçanha, em nome dos quais saúdo toda a comunidade literária do Rio de Janeiro, que se congrega em torno da Academia de Letras do nosso Estado, Academia Fluminense de Letras. As academias literárias locais dos municípios, vários mantêm uma tradição secular, né, ou muito mais que secular, uma tradição de 200, 300 anos de existência de academias literárias locais. Quero falar também da importância dos escritores, das escritoras, dos autores e autoras.
a importância de fortalecer, sobretudo, os autores emergentes, os que estão tentando se colocar no mundo do livro, no mundo da literatura, lançaram o seu primeiro livro, lançaram a sua primeira obra. Me refiro, sobretudo, aos escritores, aos autores e autoras oriundos das áreas populares. Encontrei muita gente boa nessas minhas andanças. Lá se vão 30 anos como professor, educador, ativista cultural. Encontrei muita gente boa, produzindo coisas muito boas, oriundas de meios sociais, economicamente desfavorecidos, que em nada enfim, é contraditório ou incoerente com a riqueza cultural, com a riqueza intelectual, que aí também se encontra. Quero, inclusive, lembrar de um debate que fizemos, eu e o deputado Eliomar Coelho, na Festa Literária Internacional de Paraty, na edição de 2019, do ano passado, quando encontramos ali na Flip um debate animado, vários escritores populares, vários autores das periferias do Rio de Janeiro, lançando suas obras, publicando seus livros, enfim. Então, queria, inclusive, falar de uma ideia que nós estamos ainda elaborando na frente parlamentar em defesa das bibliotecas do livro e da leitura, e eu vou, naturalmente, provocar a nossa querida Comissão de Cultura para que se associe conosco, para tentar construir uma parceria entre a LERJ, através dessas instâncias, a Academia Brasileira de Letras, e criarmos uma linha própria, específica, com a Secretaria de Cultura do Estado também, por óbvio, uma linha própria, específica de fomento para a publicação do primeiro livro, da primeira obra literária de autores oriundos das periferias do Rio de Janeiro. Essa é uma ideia que a gente está amadurecendo para ver se consegue concretizar, colocá-la em prática a partir do ano que vem. Quero saudar também bibliotecários e bibliotecárias, mas é óbvio, saudar esses profissionais do livro, esses profissionais que são os gestores, os organizadores, os coordenadores dos acervos, que, através do seu trabalho, facilitam, favorecem, estimulam, promovem o contato entre o leitor e o livro. Então, queria fazer, deputado Capitão Paulo Teixeira, menção a esses aspectos e falar também dos riscos que estão postos neste momento em relação ao mundo do livro. E aqui falo sobre um tema que eu já mencionei no passado recente, nesta tribuna virtual, sobre a proposta de reforma tributária de Bolsonaro e Guedes, que pretendem instituir uma contribuição social sobre operações com bens e serviços, que substituiria o PIS e COFINS, seria a CBS, e com essa proposta eles pretendem suprimir a isenção tributária que existe para o livro no Brasil desde a Constituição de 1946, com a contribuição decisiva naquela Assembleia Nacional Constituinte de um deputado constituinte muito ligado ao mundo do livro, aliás, dos mais emblemáticos nomes do mundo literário brasileiro, ninguém mais, ninguém menos que Jorge Amado. Então, desde 1946, que a isenção tributária do livro é um trunfo para a divulgação do saber, para a divulgação do conhecimento, para a promoção do livro no Brasil. Ela foi confirmada na Constituição de 88, porém, paira uma ameaça sobre o mundo do livro, com a perspectiva de cobrança de uma alíquota na casa de 12%, o que, segundo o SNEL, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, isso poderia representar algo em torno de 60% da receita bruta das nossas editoras e cerca de 50% das nossas livrarias, ou seja, isso praticamente inviabilizaria, né, a atividade editorial, a atividade livreira, de livreiros e livreiras pelo Brasil. Portanto, a gente precisa continuar a blindagem deste objeto, deste produto, deste instrumento do saber, da cultura, da consciência e da emancipação, que é o livro, preservando a isenção tributária que existe hoje no Brasil. Portanto, eu queria fazer essa menção e, antes de terminar, não poderia deixar de mencionar, fazer uma citação que me parece sempre muito emblemática quando a gente se refere ao tema do livro, que é uma citação do Bruxo de Porto Alegre. O Bruxo de Porto Alegre, o nosso grande Mário Quintana, que eternizou um pensamento que depois foi
foi parafraseado para outras áreas, mas ele instituiu uma ideia que é muito central e muito importante. Segundo Mário Quintana, livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Ou seja, os livros são fundamentais. Viva o Dia Nacional do Livro, viva todos aqueles e aquelas que fazem o mundo do livro funcionar, girar, efervescer no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Waldeck. Não tendo mais orador inscrito, a presidência encerra o expediente final. Tenham todos um bom final de tarde, uma boa noite e um bom feriado na próxima segunda-feira. Que Deus nos abençoe.